Você sabe qual é a visão correta acerca da abrangência da obra missionária? Será que é correto ter uma visão local apenas da obra missionária? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo, você está no meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, todos que são inscritos no nosso canal e deixem o like abençoado, também me ajudam a fazer a obra missionária. Nós temos projetos na obra missionária e os recursos que vêm aqui do YouTube, nós canalizamos na obra missionária. Então a ajuda que eu peço para os irmãos, eu não peço dinheiro, não peço oferta, nada disso, mas quer me ajudar na obra missionária? Se inscreva no meu canal e deixe o teu like. Lembrando que quem é inscrito no meu canal é alvo de intercessões. Nós temos um grupo de oração que ora sempre pelos irmãos inscritos no nosso canal. E falando em oração, eu gosto muito, para a glória de Deus, com humildade falo isso. Vamos fazer uma oração comigo? Quero parabenizar os irmãos. Outro dia uma irmã mandou uma mensagem: pastor, me inscrevi no teu canal porque o Senhor nos abençoa no início e no final da lição. E abençoo de todo o meu coração mesmo, porque fui levantado para isso, para abençoar as vidas. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por estar aqui junto com os teus filhos para aprender a lição de número 13. E te pedimos que a unção desta lição repouse sobre a vida de todos os teus servos, para que eles aprendam mais e te sirvam com alegria. Senhor Jesus, abençoe os inscritos nesse canal, todo aquele, Pai, que se inscreve, que me ajuda na obra missionária, que me ajuda, Pai, na área do ensino, recompense com saúde e prosperidade. Abençoe todos os assinantes, Pai, que adquirem os nossos materiais, que também nos ajudam na obra missionária, com o nosso ministério. Dê saúde para os teus filhos. Todos os irmãos que estão nos nossos grupos de WhatsApp, a comunidade ACAT, que eles recebam saúde e prosperidade. Que em tudo o teu nome seja glorificado aonde este vídeo chegar. Para a glória de Deus Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero mandar um abraço para a irmã Elaine Rodrigues, lá de Anapurus, Maranhão, e também para a irmã Gildete Rocha, lá do Senhor do Bonfim, da Bahia. Esses irmãos até me emocionam, eles fazem uns comentários assim, muito pelo Espírito Santo, que tocam o meu coração. Então, que a alegria do meu coração se transforme em bênçãos para as vossas vidas. E na pessoa da irmã Elaine e da irmã Gildete, eu quero abraçar a todos os demais irmãos inscritos e assinantes do nosso canal. A lição de número 13 tem o tema O Propósito de Missões. Lembrando que você pode adquirir os nossos materiais, está tudo em Black Friday, viu? Aproveite até final de dezembro, tá tudo, tem o QR Code aí no teu canto esquerdo. Você pode adquirir os nossos slides, o plano trimestral está R$ 29,90 e o plano anual R$ 99,90 para receber o ano inteiro. Só tem uma coisa que eu não aviso aqui, viu? Vou começar a avisar. Você adquire a assinatura, se torna assinante, você pensa que você vai receber apenas os slides daqui para frente, mas todos os slides passados você tem acesso, está lá dentro da plataforma. É um conteúdo extra. Então é muito mais benefício do que você imagina. Pastor, se eu assinar hoje, eu irei receber todos os que já passaram? Todos. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, está tudo ali dentro, que eu deixo de brinde para os irmãos. E ainda mais um ano para frente, se for o anual ou se for o trimestral, você vai receber todos daqui para frente, ok? Então não perca tempo e todos os nossos materiais nos links da descrição do vídeo, tá tudo em promoção, não perca tempo, adquire lá. Me siga no Instagram, anote meu Instagram, PR Rodrigo Gomes Oficial. Me siga lá no Instagram, que a partir de segunda-feira eu vou começar ali a oração da manhã. Quer começar o teu dia recebendo uma oração para ser abençoado, você, tua família e todo o teu dia? Então, me segue no Instagram, PR Rodrigo Gomes Oficial. Todos os dias da semana eu estarei fazendo a oração da manhã. Tá? Ali antes das 7 horas da manhã, a oração já está lá, já estará no ar. E você abre ali,
faz uma oração comigo, recebe a oração e pode ter certeza, teu dia será outro. Vamos aqui, irmãos, à lição de número 13, ela é bem curtinha, tá? E tem até um ponto interessante nessa lição, assim, a lição 14 mesmo vai dar o que falar. Vai dar o que falar, tem uns pontos ali polêmicos, né? Mas tá fácil para entender, tá fácil para entender. Eu tô aqui para ajudar os irmãos a entenderem. Propósito de missões, a lição vai falar que o propósito não é apenas ter uma visão local. Se eu ganhar as almas aqui da minha cidade, tiver condições, daí eu vou pensar em fazer alguma coisa fora da minha cidade. Se Deus abrir as portas e der condições, lá na frente, quem sabe, eu faço alguma coisa, né, no meu estado ou fora do meu estado. Em último caso, se Deus abrir as portas e der condições, quem sabe eu faço alguma coisa fora do meu país. Quem tiver essa visão está fora da vontade de Deus. A visão é global. Aceitou Jesus? Eu tenho que ganhar o mundo inteiro para Jesus e vou buscar condições para isso. Vou me envolver em salvar almas na minha cidade, no meu estado, no meu país, em outros países, ao mesmo tempo. Esse é o propósito das missões. Salvação global, ao mesmo tempo. O crente ou o pastor que tiver a visão, não, vou fazer, primeiro vou cuidar da minha roça, da minha lavourinha, se tiver condições, daí quem sabe eu vá pensar em outros lugares. Se tiver assim, está fora da vontade de Deus. A visão é global, é global. Estou aqui e se tiver condições já vou abrir, já vou fazer alguma coisa para me envolver com projetos. Eu quero estar salvando almas no globo inteiro, no mundo inteiro. Essa é a visão, essa é a visão. Eu estava lendo o livro do pastor José Gonçalves, ele fala sobre isso. Se tiver a visão de, não, um campo de cada vez, essa pessoa ela está fora da vontade de Deus. Não, é o mundo inteiro. E vamos dar jeito de conseguir projetos para ganhar almas no mundo inteiro. Essa é a visão que agrada a Deus. Texto áureo, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, viu? É uma imposição divina. E por isso que eu digo que a visão não é apenas local, a visão é global, porque é para toda criatura. Então a igreja tem que estar envolvida, né? E claro, eu não estou dizendo que a responsabilidade, não, é só minha, da minha congregação, ganhar o mundo inteiro para Jesus, não é nesse sentido. Mas não, nós estamos ganhando almas aqui e buscando ocasião para avançar, para se envolver com projetos, sabe? Não se conformar ali com a visão local e vamos ficar aqui, tá bom, assim, até Jesus voltar. Não, irmãos. É fazer local e não se conformar. Vamos buscar condições para avançar. Vamos orando, pedindo para Deus abrir as portas para avançar. E aí, esse é o projeto, esse é o objetivo, ok? Vamos lá, verdade prática, ok? Leitura bíblica em classe, Apocalipse 5, 9 ao 14. Os irmãos podem baixar os slides e ler na mesma versão. Objetivos da lição. Lição bem curtinha, só 2 partes. Apontar o alvo da obra missionária, que é uma visão de salvação global, e conscientizar que cada cristão é responsável por esta missão, que é a salvação global. Cada cristão é responsável. Introdução. Aliás, método tempestade cerebral tem 5 perguntas aqui, que você pode fazer no início da lição, para os irmãos, eles vão procurando durante a lição, no final todos respondem. Tá? O que é possível perceber numa leitura atenta no livro de Apocalipse? Qual é o alvo sublime da nossa missão? Segunda lição, qual é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja? Tá? Qual é a sua disposição em levar o evangelho ao pecador? Uma pergunta com resposta pessoal. Quais são os 2 sentidos da expressão ai de mim se não pregar o evangelho? Tá? Vamos lá? Que eu já vou responder essa daqui, tá? É uma obrigação e uma punição. Tá? Então, ai de mim se não pregar, que Paulo disse, isso está imposto, é uma vontade, é um imperativo de Deus. Se você desejar fazer teologia comigo, tem uma matéria ali sobre, o tema é teontologia. Nós aprendemos que Deus é o Deus das ordenanças, dos decretos estabelecidos. Você conhece todos os decretos que Deus já estabeleceu? Das ordens, dos mandamentos de Deus, inclusive para a graça?
Então tem que aprender. Então tem a obrigação de pregar e há uma punição para quem não querer pregar ou querer ficar desobrigado, né, desta ordem. Introdução. Pregar o evangelho a toda criatura é a tarefa primordial da igreja. A toda criatura no mundo todo, pastor. Isso mesmo. Em gratidão a Deus. E por quê? Olha só, irmãos, é o mínimo. Em gratidão a Deus, todos nós temos a responsabilidade de se envolver na obra missionária e anunciar a graça salvadora que alcançou as nossas vidas. Então, por que, irmãos? Pregar para o mundo inteiro é o mínimo que podemos fazer em gratidão a Deus. Nós já estávamos condenados. Se Jesus não apresenta a nós, se Jesus não vem, não oferece em sacrifício por nós, não nos resgata, não levanta a igreja, os apóstolos, não começa a evangelizar, eu e você estávamos condenados ao fogo do inferno. Ao lago de fogo, aliás, ao inferno, depois do lago de fogo, tormento eterno. Ah, pastor, tem gente dizendo que não existe, que não acredita, etc e tal. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Nós cremos por fé. Paulo disse, eu criei, por isso preguei. Então é por fé. Então nós acreditamos, Deus existe. Quem mais falou de amor no mundo também mais falou do inferno, foi o próprio Jesus. Então, meus irmãos, nós estávamos já condenados. E aí o Senhor nos salva, poxa, em gratidão vamos anunciar. É o mínimo que podemos fazer. Vamos lá, primeira parte. O alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Tem letra A, letra B e letra C. Lembrando, entra no grupo do WhatsApp, tem o link abaixo do vídeo ali. Pastor, onde é que eu acho esses links? Veja ali, tem o título do vídeo e você vai ver que tem uma palavrinha mais. Clica no mais que vai abrir mais descrições com os links. Tá ali. E aí você vai clicar e vai aparecer ali Comunidade ACAT. Clica ali que você vai lá para dentro do grupo. Por quê? Porque a primeira lição do novo trimestre de 2024, eu vou lá no grupo fornecer todos os slides da primeira lição gratuitamente. Quer conhecer os nossos materiais? Já entra no grupo da academia, da comunidade, aliás, ACAT, e lá a primeira lição eu vou disponibilizar gratuitamente. A salvação, letra A, a salvação de todas as nações é o fundamento da realidade salvífica, conforme Apocalipse 5 e 9. Então, se alguém perguntar, aqui diz, o fundamento da realidade salvífica, o que é isso? O fundamento da realidade da salvação é que esta salvação é para todas as nações, ou seja, a vontade de Deus é salvar todas as nações, não só uma, ok? Letra B, Jesus foi claro quando disse para pregar o evangelho a toda criatura, e isso até os confins da terra, conforme Marcos 16 e 15 e Atos 1 e 8. Letra C. A salvação de cada ser humano deve ser o objetivo primordial de cada cristão, pois Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Onde é que está isso, pastor? 2 Pedro 3 e 9. Então, se o desejo de Deus é a salvação de todos, que todos se arrependam, se o Espírito de Deus está em nós, irmãos, quem tem uma vida espiritual saudável, ele deseja a salvação do mundo inteiro. E aí ele se envolve na obra missionária. Então, essa é a lição do primeiro tópico aqui. Vamos lá. 2. Um propósito global. Letra A e letra B. A visão que Deus deixou para a sua genuína igreja, porque tem uma igreja por aí que só tristeza, né, irmãos? Nem pensa em salvação de alma, só quer riquezas nessa terra, etc. Então, existe dois tipos de noiva, viu? Redobre a tua atenção e estude lá Mateus 25. A visão que Deus deixou para a sua genuína igreja é a visão global da salvação. Global. Aceitou Jesus, o Espírito Santo vem e já vem essa visão global. O mundo inteiro precisa, carece de salvação. E a pessoa não tira mais essa visão, não tira mais esse sentimento que recebe do Espírito Santo. A visão que Deus deixou para a sua genuína igreja
é a visão global da salvação. E isso significa que não podemos olhar apenas para a salvação de quem está ao nosso redor. Confere lá Mateus 28, 18 ao 20. Então tem gente que pensa assim, não, eu desejo a salvação, né, de quem está aqui ao meu redor e tal, e não pensa na salvação global. É um erro, irmãos. Você acha que as pessoas que pensam na salvação global é porque tem um dom diferente dos outros? Não. Engana-se quem pensa assim. Quem tem a visão da salvação global é porque está saudável espiritualmente. Está cheio do Espírito Santo, porque esse é o sentimento principal do Espírito Santo. A salvação de todos na face dessa terra. Então tem que ter a visão global. Confere lá Mateus, eu já li vários textos aqui, né? Marcos 16 e 15, Atos 1 e 8, Mateus 28, 18 ao 20. Letra B. O assunto aqui é visão global. A igreja e pastores que pensarem em primeiro ganhar Jerusalém, e se tiver condições, aí ganhar a Judéia, e se depois, se der, salvar a Samaria, e depois chegar aos confins da terra, quem pensa assim, quem tem essa visão, se der, está fora da perfeita vontade de Deus, que é ganhar almas em todo o globo ao mesmo tempo. Confere lá Atos 1 e 8. Pensa, irmãos, o choque que levaram os apóstolos. Jesus dizendo assim, olha, ser-me-eis testemunhas tanto em até os confins da terra. A missão está aí, ó. Jesus sempre falou com a visão global. Olhar e ver de os campos. Todos os povos, tribos, línguas, nações. Toda criatura. Jesus nunca falou com uma visão local. Ah, pastor, mas ele começou ali em Jerusalém. Não, ele começou, primeiro as ovelhas perdidas, mas já foi abrindo a porta para os gentios. Aí depois, é porque ele não tinha morrido ainda, irmãos, não tinha resgatado a humanidade. Depois que ele justificou e resgatou a humanidade, levantou a igreja tem 3 períodos na história, né? Ela foi projetada na eternidade, nasceu no Calvário e se organizou no Pentecostes, né? Então ali, com a igreja organizada, o Senhor Jesus já deu as diretrizes da visão global. Não é se der, sai de Jerusalém. Se der, conquista a Judéia. Se der, vai até Samaria. E, em últimos casos, se possível for, quem sabe, vai para os confins. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu já li vários livros sobre missiologia, todos os escritores, pelo Espírito Santo, falam a mesma linguagem. A visão é global. Não tem essa ideia aqui, não. Tem que buscar alternativas para estar envolvido com a salvação de almas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então eu coloco aqui, ó, a igreja e pastores que pensarem em primeiro ganhar Jerusalém, e se tiver condições, aí ganhar a Judéia, e depois, se der, salvar a Samaria e chegar aos confins da terra, estão fora da vontade de Deus, que é ganhar as almas em todo o globo ao mesmo tempo. Vamos lá? Visão geral? O alvo da obra missionária é apresentar o plano da salvação a todo o pecador. Por isso que a visão é global. Tô aqui em Jerusalém, tô ganhando almas, mas Jesus, abre as portas, quero me envolver para fazer missões em todos os lugares, ao mesmo tempo. Essa é a visão que agrada a Deus. Vamos lá? Segundo, esse aqui é o tópico das perguntas. Tá? As perguntas, como diz a filosofia, as perguntas movem o mundo. Tá? Vamos lá. E as perguntas é uma ferramenta muito sábia, viu? Nós participamos de uma palestra agora, esses dias, com o auxiliar irmão Cláudio, e o palestrante falava, você quer ser bem sucedido? Antes de tomar uma decisão, faça uma pergunta antes. Será que vai ser bom para mim? Use a ferramenta, uma das mais sábias ferramentas de todos os tempos, que são as perguntas. Jesus, inclusive, usava muitas as perguntas. Então, esse aqui é o tópico das perguntas. Vamos lá. Qual é a nossa posição? Primeiro, aqui tem um assunto meio polêmico e tal, eu vou clarear para vocês, tá, irmãos? Vou deixar bem clarinho para vocês, tá? Para não fazer confusão. Primeiro, como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Tem essa disposição? Estou falando de disposição. A lição fala de disposição, não de condição. Condição é outra coisa.
Eu não tenho condições agora de fazer missão, sustentar famílias no mundo inteiro. Mas já começamos. Estamos sustentando famílias ali no Paraguai. Tá? Estamos envolvidos com os projetos aqui do nosso Brasil, lá em Santa Catarina e outros estados, mas também fora do Brasil. Essa é a visão. É o globo, os 4 terrenos ao mesmo tempo. Então, como está a tua disposição? Como é que está a tua visão? Tua visão é global ou é só local? Não, é só local, pastor, não. Então, pede para Jesus ampliar, porque tem que ser global. Sempre foi a visão do Senhor, sempre foi a visão do Espírito Santo, sempre foi a visão de Deus, sempre foi a visão dos apóstolos, da igreja, salvação global, visão global. 2. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Aqui, irmãos, está falando da vinda do Senhor, o reino de Deus, não está falando necessariamente que para acontecer o arrebatamento, todas as pessoas do mundo tenham que se converter. Não é isso. Não está falando da conversão. Está falando de anunciar e testemunhar no mundo inteiro. E a volta do Senhor, ele deixou claro, testemunho, ser-me-eis testemunhas. Prega o evangelho a toda criatura. Hoje, praticamente o mundo inteiro, estou dizendo que todos, né? Mas praticamente o mundo inteiro sabe que existem os cristãos. Então, qualquer momento o Senhor Jesus pode vir. O texto não fala de... As pessoas confundem, né? E este evangelho do reino será pregado lá em Mateus 24:14. Até a lição 14 ela é bem polêmica, tá? A gente vai explicar para vocês. Porque a Bíblia não pode ter contradição. O evangelho, ele é pregado em 3... O evangelho é o mesmo. Evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho eterno, é o mesmo. Só tem um evangelho. Só que ele é pregado em tempos diferentes. Está sendo pregado na época da graça, vai ser pregado ainda na grande tribulação e vai ser pregado ainda no milênio. Tá? Então, só que as pessoas interpretam errado Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado a todos os povos, tribos, línguas, nações, e aí virá o fim. Esse fim ali não é o arrebatamento, irmãos. Não se engane. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abra tua Bíblia lá em Mateus 24:14. Primeiro, Mateus 24, 3 a seguir. Estavam no Monte das Oliveiras, fizeram 3 perguntas para Jesus. E aqui, até o versículo 14, Jesus respondeu as 3. Tá? Vamos lá, primeira pergunta. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Jesus estava falando do templo que seria destruído. E haveria uma perseguição, haveria problema para os cristãos. Primeira pergunta. Quando acontecerão essas coisas? Segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta, que ele responde lá. Quando será a consumação dos séculos? Ou quando será o fim dos tempos? São 3 perguntas. Então, quando Jesus responde a última pergunta, ele não está falando do arrebatamento. Ele está falando do final do governo humano e do final do tempo de pecaminosidade geral na Terra. Isso haverá um fim. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Vamos lá, são 3 perguntas. Aí Jesus vem, ó. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Aqui ele começa a responder. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele está respondendo aqui, e é isso que já estava apontando, né, profeticamente, para a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, a perseguição que viria até 300 depois de Cristo, coisas terríveis. Ele está respondendo, ouvireis de guerras. Aí ele diz assim, ó, certamente ouvireis falar, mas ainda não é o fim. Está falando do fim lá, que é a última pergunta que eles fizeram. E esse fim aqui, irmãos, no original, eu fiz questão de colocar no slide aqui, ó, fim vem do grego telo, e significa fim de um estado ou condição. Esse fim não está falando do arrebatamento. Está falando fim de um estado. Que estado é esse? O estado pecaminoso que governa a Terra hoje. Isso vai acabar. Vai ter um tempo que isso vai acabar. E isso só vai acabar no final do milênio, irmãos. Depois da última guerra de Gog e Magog. Existem 2 guerras de Gog e Magog. Uma na grande tribulação e outra no final do milênio. Tá? Então, não confundam. Eu coloco aqui ó, no slide, ó, fim, do grego telo, que significa fim de um estado ou de uma condição. Então vamos lá. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, certamente ouvireis de guerras, enganarão a muitos. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará
nação contra nação, reino contra reino. Aqui está dando os sinais da volta dele. Está dando os sinais, ó. Reino contra reino, haverá fomes, terremotos, vários lugares. Aí a resposta para a vinda dele está aqui, ó, no versículo 8. Princípio das dores. Então, quando tiver tudo isso acontecendo, irmãos, sabe aquela convulsão de dor? É o sinal. Qual é o sinal da tua vinda, Senhor? É o princípio das dores. O sinal da volta do Senhor, que já está aí, irmãos. Aí, irmãos, a resposta da terceira pergunta vem agora. A partir do versículo 9. E sereis atribulados, ó, acontece o princípio das dores e acontece o arrebatamento. Aí vai vir a grande tribulação. A grande tribulação é terrível, irmãos. Aí ele fala aqui, ó, sereis atribulados, matarão, sereis odiados, todas as nações, por causa do meu nome. Vocês não fazem ideia a perseguição que vai ter na segunda metade da grande tribulação. Ele já está respondendo aqui. Daí, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas. Está falando da grande tribulação já. Vai ter o falso profeta, terrível. Já tem agora, mas vai vir a besta, o falso profeta mesmo, que é uma segunda besta, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O auge do esfriar do amor vai ser na grande tribulação. As pessoas vão ridicularizar Deus. O anticristo mesmo vai se levantar, Paulo diz, contra tudo que se chama Deus. Aí aqui ele responde a última pergunta. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E ele diz aqui, ó, e este evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho. Aqui eu estava lendo os comentários, Dr. Champlin, Matthew Henry, Beacon. Esse testemunho aqui é que as pessoas fiquem sabendo. Existem os cristãos na terra, existe Cristo. Hoje todo mundo sabe, no bom sentido, né? A grande maioria das nações, com a internet. Eu estava vendo uma matéria agora outro dia, lá nos fundão da África, pessoas com celular. Hoje todo mundo, a maioria das pessoas no mundo sabe que o cristianismo é a maior religião da Terra. As pessoas, na maior parte das nações, sabem que existem os cristãos. Tá? E aí diz aqui, ó, então virá o fim. Aí ele está respondendo a última pergunta, que a segunda que era em relação à volta de Jesus, e a última pergunta é o fim de um estado que existe hoje na Terra. Isso sem medo de errar, irmãos. E aí, que fim é esse? O fim do governo humano, no final da grande tribulação, começa o governo de Cristo, e aí vai haver o fim desse estado pecaminoso em larga escala, porque o milênio será um tempo de paz tremendo. E no final do milênio vai acontecer ali uma pequena rebelião, mas vai ser rápida, e aí termina de vez, irmãos. Esse estado terreno, haverá novos céus, nova terra. Esse fim aqui ainda ele é em duas etapas. No final da grande tribulação ocorre o fim do governo humano para começar o fim do governo de Cristo. E no final do milênio, que é a segunda etapa, aí ocorre o final de todo esse estado de dificuldades na terra, onde a terra vai ser recriada, novos céus também aparecerão, e aí começa o estado eterno de perfeição nunca visto até então. Então, esse fim aqui não confundam com o arrebatamento. Isso aqui muita gente faz confusão, porque para todo mundo ouvir, isso aqui vai ser pregado na grande tribulação. A lição 14 eu vou ensinar bem sobre isso. O evangelho vai ser pregado na grande tribulação por um anjo. Ele tem o evangelho eterno. É o mesmo, mas por que é eterno? Porque ele já está anunciando o estado de eternidade que virá no milênio. E a proximidade da eternidade plena. Por isso que é o evangelho eterno. É como se estivesse dizendo, olha, a eternidade plena já está bem pertinho. Então já está aí. Mas vai ser anunciado em todos os povos, tribos, línguas e nações no final da grande tribulação. Mesmo assim vai ter gente que nunca ouviu ainda. E lá no milênio, confere lá Isaías 66:19, é no milênio que os que escaparem de Israel, por causa da guerra do Armagedon, serão selados e vão se espalhar pelo mundo para anunciar até as ilhas mais distantes, diz a Bíblia, que nunca ouviram falar da fama de Deus. No milênio vai estar sendo anunciado o evangelho
e ainda a Bíblia deixa claro que vai ter gente que nunca ouviu. Então não confunda, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que interpreta errado e diz assim: não, mas Jesus vai demorar a voltar, porque tem um monte de gente que nunca ouviu falar, e todo mundo tem que ouvir falar, para Jesus arrebatar a igreja. Engana-se quem pensa assim. Não é todo mundo. Não. É necessário testemunhar a todos os povos, e já está bem testemunhado. Tem muito lugar aí. Olha, mas é questão de tempo. É questão de tempo. Existe sim uma missão que a igreja tem que cumprir. A igreja tem uma missão tremenda de testemunhar. Olha, existe Cristo Salvador, existem os cristãos que anunciam Cristo Salvador. E tem que divulgar ainda, vários lugares ainda tem que divulgar. Mas eu não estou falando de tradução de Bíblia, não estou falando de conversão de todos, de cada indivíduo. Não é isso. Não espere isso para o arrebatamento acontecer. O arrebatamento não depende de cada indivíduo ouvir falar de Jesus. Não. É para testemunhar a todos os povos, tribos, línguas e nações, e já está bem testemunhado, é questão de tempo, irmãos. Se tiver algum lugar ainda que não ouviu, é questão de tempo para ouvir. O arrebatamento está para acontecer, mas esse fim ali que Jesus fala não é o arrebatamento. Até porque o arrebatamento não é o fim de nada. Tem muita coisa que vai acontecer depois do arrebatamento. Então não confunda, tá? Eu me prendi nesse tópico aqui porque facilmente alguém vai interpretar assim: não, mas então se Jesus vem arrebatar a igreja só depois que todo mundo ouviu o evangelho, Jesus vai demorar ainda mais uns 300 anos para voltar. Que ainda tem 4.000 línguas que não tem nada da Bíblia. Existe aí em torno de 200.000 missionários no mundo. Não alcança o crescimento populacional. Tem a janela 1040 com 67 países que não aceitam o evangelho, mas eles já ouviram falar do evangelho, irmãos. A janela 1040, praticamente a internet está ali, ó. Todo mundo tem condição, dessas nações ali estão bem informados. Tem seus políticos, tem sua renda, hoje existe a globalização. Quer ver, irmãos, como o mundo está interligado? Praticamente no mundo inteiro. Quer ver como o mundo está interligado? E é fácil para as pessoas ouvirem falar do cristianismo de Cristo? O jeans, calça jeans, você encontra no mundo inteiro. Coca-Cola, você encontra no mundo inteiro. Você acha que o evangelho, que as pessoas já não ouviram falar, que existem cristãos? Esse é o testemunho que Cristo espera da igreja. E a igreja está dando testemunho, irmãos. Tá? Na rádio, na televisão, na internet, missionários se espalhando para lá e para cá. Então, não confunda as coisas. Vamos lá. 3. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Por isso que vê os textos aqui, né? Mas eu coloquei aqui, irmãos, nessa segunda pergunta, você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Tem a ver, mas não depende, tá? Aqui tem uma coisa muito clara que você não pode confundir. Tem a ver sim, nós temos que testemunhar a todos os povos. Isso é de suma importância. Mas não depende de todas as pessoas ouvirem o evangelho. Então não confunda isso. Mateus 24:14, mas confere lá. Isaías 66:19, que isso aqui fala de pessoas que nunca ouviram no milênio. Esse texto se trata do milênio. E Apocalipse 14:6 e 7. Isso aqui fala da pregação, né, para todos os povos na grande tribulação. Tá? Então, para você ver, irmãos, que na grande tribulação ainda vai ter gente que nunca ouviu. No milênio ainda vai ter gente que nunca ouviu. Então, isso significa que o arrebatamento não depende de todo mundo ouvir para Jesus vir arrebatar a igreja. Só não confunde isso, tá? 4. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? É uma responsabilidade grande. Mateus 9, 37 e 38. 5. E os jovens crentes? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Isso me preocupa demais. Demais. Porque nós estamos vendo aí muitos jovens que só estão pensando em sucesso financeiro, sucesso profissional, né? Namorar, casar, ter um esposo bonito, uma mulher bonita, ter uma mansão, ter um carrão. E a salvação das almas. Isso me preocupa. 6. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Isso aqui me preocupa mais ainda.
Atos 20 e 24. E lá do jovem João 4,35. Diante disso, precisamos evitar, eu coloquei aqui um acréscimo, tá? Não está na lição, a negligência. Confere lá Mateus 45, 51, 45 ao 51 e Mateus 25, 14 ao 30. Tá? Para você ver ali que servos negligentes vão pagar um preço. Vamos lá. 2. Para encerrar a lição é curta. Pois me é imposta esta obrigação. Paulo revela duas coisas com essa expressão. Primeiro, ele tinha consciência da imensa graça recebida e por isso deveria ser grato e retribuir. 1 Coríntios 9, 16 e 17. Por isso que ele fala, me é imposto isso, porque, poxa, olha a graça imensa que a gente recebeu. E aí não querer cooperar é muita ingratidão. Não. Tem consciência disso. E nós temos que fazer de boa consciência. Ele mesmo fala, né? Se eu fizer de boa consciência, eu terei galardão. 2. Tinha consciência da prestação de contas que cada cristão terá de fazer no tribunal de Cristo. Confere lá 2 Coríntios 5 e 10. O mínimo que podemos fazer em gratidão a Deus para retribuir ao sacrifício amoroso do Senhor Jesus para nos salvar é anunciar o Evangelho a toda criatura. Então temos que anunciar e testemunhar. Lembrando que Jesus não pediu para converter as pessoas. Se puder converter, melhor, mas não pediu isso. Ele disse, ser-me-eis testemunhas. Tá? Testemunhe. Olha, existe um Cristo que salva. As pessoas têm que ficar sabendo disso. Se elas vão decidir é outra história. Mas nós temos que testemunhar. 2 Timóteo 4 e 2. Pregar a tempo e fora de tempo para todo mundo. Visão geral. Pregar o Evangelho é a obrigação de cada crente. Conclusão. Só existe uma razão pela qual a igreja ainda permanece nessa terra. Pregar o Evangelho no mundo inteiro. Essas palavras são do pastor Gilmar Santos. Pregou nos Gideões. Eu me lembro, nos 25 anos de Gideões. Ele disse, só há uma razão da igreja permanecer na terra. Pregar o Evangelho, ganhar almas. Tá? Pode ter certeza que a igreja realmente, a missão dela é muito nobre, está na terra ainda porque tem almas para ganhar. Mas repito, não vá confundir as coisas. Não, mas o tanto de gente que ainda não aceitou, então se para Jesus arrebatar a igreja todo mundo tem que se converter, mas então Jesus vai demorar ainda muito tempo, quem sabe mais uns 100 anos. Não pense assim que está errado. O arrebatamento não depende de todo mundo ouvir o Evangelho, cada indivíduo, cada cidadão, 8 bilhões de pessoas. Todos têm que ouvir para Jesus arrebatar a igreja. Não, o arrebatamento não depende disso, ok? Então não confunda as coisas, porque Jesus pode voltar e pode voltar agora, tá? Você tem certeza que já não foi testemunhado em todas as nações? Com internet, com jeans para lá e para cá, Coca-Cola já está no mundo inteiro? Tem certeza que já não foi testemunhado? Então a Bíblia está falando de um testemunho que tem que ser dado. A igreja está lutando por isso e eu creio que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Aleluia! Vamos lá, irmão, fazer a nossa oração para que Deus possa abençoar todos os irmãos e a unção desta lição venha sobre a tua vida. E você receba. Qual é o objetivo desta lição, pastor? Vamos colocar aqui, você que me acompanha, vamos colocar aqui sempre no final da lição um objetivo? O objetivo é a vida espiritual saudável para receber a visão global da salvação. Você ficar em dia com Jesus e não ter que ficar devendo alguma coisa para prestar conta de forma negativa no tribunal de Cristo, tá? Ou quem sabe nem chegue lá, né? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que a unção desta lição, Senhor, esta visão global, este sentimento de salvação, de anunciar, testemunhar a todos os povos dessa terra, venha para os nossos corações. Esta motivação, esse desejo. E a partir daí, o Senhor dará condições para se envolvermos com a salvação das vidas que estão espalhadas em todo o globo. Venha nos abençoar, Senhor Jesus. Recompense os teus filhos que me ajudam com este projeto, Senhor. Nós estamos fazendo missões aqui no Brasil e fora do Brasil, como o Senhor pede, tanto em todo aquele, Pai, que me ajuda, se inscrevendo no canal, deixando o like ou adquirindo os nossos materiais, estão ajudando a testemunhar em todos os lugares da terra. Em todos os lugares aonde o Senhor pediu, Jerusalém, Judeia, Samaria e outros países. Para a glória do teu nome,
Eu ordeno a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Nós chegamos ao final da nossa lição. Me siga nas redes sociais, tá? Meu Instagram, PR Pastor Rodrigo Gomes Oficial. E a partir de segunda-feira, não saia de casa sem fazer a oração comigo lá no Instagram, tá? Oração para te abençoar. Já a partir das 7 horas a oração já vai estar ali no ar, ok? Adquira os nossos materiais, QR Code está aqui, está tudo em promoção ainda, tá? Os slides e também os nossos cursos. E entra lá na comunidade ACAT para que você receba toda a leitura diária, todo dia, eu coloco lá. E a primeira lição, todos os slides da primeira lição do novo trimestre, eu vou colocar nos grupos que estão lá. Teve um irmão que entrou em contato comigo, ele queria que eu mandasse individualmente no WhatsApp dele. Eu disse, não, entra no grupo, que eu vou colocar lá no grupo, ok? Que Deus abençoe, um forte abraço. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.